Olá, amigos e amigas. Hoje é dia 11 de abril do ano de 2020, é um sábado, e novamente vamos passar uma mensagem otimista, uma mensagem que possa nos fazer atravessar esses momentos difíceis pelo qual nós passamos agora com a pandemia. O tema de agora é o valor de uma prece. É um artigo que eu escrevi no ano de 2011 e que diz assim: numa sociedade desequilibrada, ainda sem fazer uso dos conhecimentos que já possui e sem reconhecer os verdadeiros valores que conduz ao crescimento moral, podemos e devemos fazer uso da prece como fator de ligação entre nós e Deus. E este remédio sempre será eficiente na cura de nossas imperfeições. A prece, a oração, o nosso pensamento voltado para um pedido ou mesmo para um agradecimento, é algo que será ouvido por aquele a quem se destina. Essa irradiação mental que nasce em um coração amoroso certamente atingirá seu objetivo e vai trazer para o ser por quem se pede ou quem se deseja proteger. A prece é um poderoso aliado daquele que confia em Deus, aceita seus desígnios e trabalha pelo bem, usando suas mãos e a sua força na construção de uma atmosfera salutar. A prece nos coloca numa posição de humildade, condição essencial para nos tornarmos melhores. Podemos usufruir dos seus benefícios a toda hora, porque pela prece nos sintonizamos com o bem, com o equilíbrio, com a paz, ao mesmo tempo em que saneamos os ambientes infestados de fluidos negativos. E nós, nesse momento de pandemia, de medo pelo qual a sociedade atravessa, certamente o uso da prece nos servirá para que a gente se acalme, para que a gente se equilibre, para que nós possamos reativar ou exercitar a confiança que devemos ter em Deus, nosso Pai, sabendo que dificuldades são normais e naturais para nós que somos espíritos ainda imperfeitos, e que essas dificuldades, esses obstáculos, nada mais são do que provas pelas quais nós precisamos passar, para que nós mostremos para nós mesmos a nossa mudança, mostremos para nós mesmos que somos capazes, sim, de vencer dificuldades. E tenhamos certeza de que teremos sempre muitas dificuldades na nossa vida, porque isso é um processo natural de evolução, de crescimento. Se nós nos lembrarmos da época em que éramos crianças ainda, certamente nós vamos nos lembrar que foi necessário que a gente aprendesse a falar, aprendesse a andar também, e hoje nós fazemos isso com facilidade, automaticamente. Portanto, é questão de dar tempo ao tempo. E certamente nós temos deixado de nos utilizar da prece, e a prece nos ajuda muito em momentos como esse. Continuamos o artigo dizendo assim: que Jesus, nosso divino mestre, usava os benefícios da prece todos os dias. E se até Jesus se utilizava da prece sempre em agradecimento a Deus, podemos ter a noção do quanto ela é importante. Mas como ainda somos espíritos imperfeitos, mas em desenvolvimento, necessitamos de comparações para podermos entender o verdadeiro valor das coisas de Deus. Podemos então perguntar: como é que a prece chega até Deus? Respondemos que, da mesma forma como a nossa voz, para chegar aos ouvidos dos que estão perto de nós, necessitam do ar como condutor deste som, e dos ouvidos aparelhos capazes de captar essas ondas, dessa mesma forma, os nossos pedidos de prece chegam até o destinatário através do fluido cósmico universal, que cerca a todos nós no universo. Veículo esse, o fluido cósmico universal, que leva os nossos pensamentos a todos os lugares. A prece, tal qual o pensamento, não é algo abstrato, é concreto. Existe e fica no ar até ser captado por aquele a quem está interessado. Por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, através de explicações dadas por Allan Kardec, para que nós nos preocupemos com os nossos pensamentos, para que nós procuremos educar os nossos pensamentos,
para que nós, ao pensarmos, pensemos sempre com equilíbrio, com confiança, na certeza de que os nossos pensamentos chegarão até o destinatário. Então, que eles sejam positivos, que eles sejam otimistas, que eles sejam de equilíbrios. Na sequência diz assim: podemos pedir que seremos atendidos. Apenas temos que ter em mente, com relação à prece, que seremos atendidos na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Se achamos, ou se acharmos que precisamos de férias e as pedimos a Deus, e se Deus sabe que o que precisamos no momento é de mais trabalho, é isso que iremos receber como resposta. Cabe então, portanto, a cada um de nós, mesmo dentro da nossa diminuta elevação moral, entender que estamos sim recebendo de Deus a resposta à nossa súplica. Podemos orar sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento. Afinal, a prece nada mais é do que uma conversa sincera com Deus e com os espíritos amigos. Dessa forma, a prece é o amor que beija o sofrimento e consola, que beija o sofrimento e o consola. A prece é a caridade que envolve o infortúnio e reanima o sofredor, temperando-lhe a energia. A prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Quantas vezes nos perguntamos se existe uma maneira certa de fazer as nossas preces? Preocupação que temos em virtude da nossa pouca fé, pois se colocássemos em prática todo o aprendizado que já amealhamos, nos lembraríamos de que a forma não é nada, mas o pensamento é tudo. Orai cada um segundo a sua convicção e o modo que mais o toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Só existe uma fórmula a ser seguida para que a prece seja efetivamente eficaz. É ser sincero naquilo que se pede. A prece é uma ação que vai provocar uma reação. Por menores que sejamos moralmente, havendo sinceridade em nossa súplica, ela certamente terá uma resposta positiva. Se temos dúvida da força da prece, nunca é demais recordar de Jesus que, terminado o esforço diário, indo embora a multidão, ele estabelecia a pausa necessária para meditar e estabelecer sintonia com o Pai na oração solitária e sublime. A oração ilumina tudo ao nosso redor e cria um ambiente equilibrado. Usemos, amigos e amigas, pois desse valioso instrumento que Deus, na sua infinita bondade, nos concedeu, para que Ele nos coloque em sintonia com o bem, com o trabalho, com o próximo e, acima de tudo, nos faça a cada dia e através do nosso esforço uma pessoa melhor. Fiquem bem, que nós possamos elevar os nossos pensamentos sempre em agradecimento a Deus por tudo aquilo que nos cerca, por tudo aquilo que nos acontece, na certeza de que tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Pense nisso, pense agora.